Olá, ouvintes do Reabcast, o podcast mais inclusivo de Maringá. Meu nome é Dinorá, eu sou a idealizadora das clínicas Neuroreadaptar. E hoje nós temos aqui o Dr. Júlio Palazzo de Mello, nutrólogo, que veio contar um pouquinho da história dele pra gente. O Dr. Júlio, ele é o médico da minha família, o médico do meu filho, então eu tenho muito orgulho em trazê-lo aqui hoje para esse podcast. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Nora. É um prazer estar com você novamente. E estou aqui para poder responder o que você quiser, que você perguntar, terá a tua resposta. Tá ótimo, muito obrigada. Então conta um pouquinho para as pessoas conhecerem quem é o Dr. Júlio fora do jaleco. Vamos lá. Eu nasci em Maringá, em 1970. Estudei minha primeira fase de colégio no Instituto Estadual, Maringá. Depois eu fiz uma faculdade estadual, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, que é uma excelente instituição, inclusive. E de lá eu fui me especializar em São Paulo, na época chamava ortomolecular, né? E com o tempo o Conselho de Medicina foi achando que não seria adequado essa expressão. E posteriormente, em 95, mais ou menos, em 1995, eu comecei a fazer o curso de nutrologia, no qual eu tirei meu título de especialização no final de 96, Sim. né? Foi uma das primeiras turmas de nutrólogos do Brasil, né? E a partir daí eu segui essa situação. Fora do jaleco, como eu conheço você e a sua família, inclusive muito o seu pai, o Pedro, gosto de pescar, gosto de ficar com os amigos e com a minha família, né? Tenho 2 filhas lindas, maravilhosas. Uma de 20, que vai fazer 24 anos, que ficou noiva agora, a Olha, Luana, que legal. né? E a Ana, que está fazendo medicina agora, indo para o 3º ano em Campinas, com Que 19 bacana. anos. Seguindo os passos do pai. A Ana está. Então, quer dizer, eu sou mais família, gosto de ficar o fim de semana pescando, assim, coisas que me deixam mais tranquilo, assim, do dia a Sim. dia. Que é Porque corrido, né? é corrido o dia a dia, É né? É corrido. muita pressão, porque eu imagino que as pessoas que te buscam, elas já buscam... Quando a gente procura um médico, né? Já é o desespero. Meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Porque geralmente o brasileiro se medica em casa. E aí, na hora que a pipoca estoura, a gente vai atrás do médico, né? Eu tenho 2 consultórios. Um em São José do Rio Preto, que eu atendo até hoje, né? Desde 1995, eu atendo lá. E aqui em Maringá, né? Então eu tenho essa divisão Sim, de consultório. Mas todos os pacientes meus têm meu celular particular. sim, Que eu já deixo eu trato meu paciente como sendo um amigo meu. sim. E eu procuro dar para ele o melhor, E é um né? diferencial. E você tendo o celular particular do médico, se precisar, ele vai te ligar. E eu vou atender. Eu acho que é muito importante isso, você ter esse Sim, contato. Olha, tô precisando, Júlio, tô precisando daquilo. sim. Eu com certeza atendo. Então, acho que é muito importante essa relação do médico com o paciente, deixar ser só uma relação nua e crua, ser uma relação mais assim, humana. Sim, Que isso eu acho que é o que vale muito no nosso dia a dia hoje. sim. A clínica também. Praticamente 90% dos pais têm o meu contato direto, entram em contato sábado e domingo, a gente responde, Sim, né? Lógico que se é uma coisa grave que não é da minha área, a gente tem que orientar, vai para um hospital, não tem o que fazer, né? Ou procura realmente o seu médico, mas o que a gente pode oferecer ali para acalmar aquele coração naquele momento, a gente faz, né? E é isso é um perfeito. diferencial, né, Isso é doutor? perfeito. É perfeito, porque eu acho que tá faltando muito essa humanidade Sim, entre o profissional, certo? E a família, porque a família sofre muito também. sim. Independente das doenças, porque eu sou um médico, atendo toda a clínica médica, todas as doenças clínicas. Eu até brinco, é de mamanda caducando, entendeu? Aham. Então, eu atendo crianças, adultos, idosos, todos os tipos de doenças clínicas. Então, eu vejo que existe uma carência muito grande de pessoas só, doutor, puxa, olha, eu tô com dúvida, um fulano passou uma receita, você pode conferir para mim? Então, Sim, às vezes as pessoas me procuram até para conferir receita de outros colegas.
eu não gosto de fazer isso, porém, se eu sinto que tem uma situação que é inadequada, já que eu tenho um histórico desse paciente comigo, Sim, particularmente eu dou a minha pitada, entendeu? sim, Então, porque com os anos de experiência, mais de 30 anos de medicina, você vai tendo um encurtamento de canais para você chegar onde você precisa. sim. Ser E mais assertivo, né? assertividade é Isso, fundamental. Como que você isso. faz na sua clínica, que eu acompanho faz muito tempo o seu trabalho. Sim. Então, eu vejo que isso é fundamental numa relação entre o profissional e a família e o paciente. E assim, gente, eu quis convidar o Dr. Júlio porque ele acompanha a minha família, assim como ele já falou, né? Meus pais, até a mim, né? Meus 2 filhos, inclusive. Mas porque, pela confiança que eu tenho no trabalho dele, eu falei assim: eu preciso falar sobre a área da nutrologia, do olhar que ele tem relacionado aos pacientes que, por exemplo, estão dentro da minha clínica. Porque, como ele atende o meu filho hoje tem 16 anos. De 1 ano e meio de idade, e foi muito assertivo tudo o que ele fez, eu falei: "Eu preciso mostrar esse olhar", né, porque o que é comum é as pessoas procurarem um neurologista, um Sim, ortopedista, e que, ok, cada um dentro da sua área mesmo, né, mas quando a gente pensa na parte química, bioquímica do corpo, aí eu lembro sempre do Dr. Júlio, né. Então, eu até gostaria que você pudesse falar um pouquinho, né, sobre essa abordagem que você tem dentro da paralisia cerebral, no quadro do Murilo, que é uma paralisia cerebral que aconteceu por uma prematuridade extrema. E como que foi esse olhar, esse trajeto que você pensou para ele, assim, para ele estar tão bem hoje? Porque todas as pessoas falam: "Dinorá, o seu filho não era para estar do jeito que ele está". Então, a junção de coisas que você fez, e não foi só a reabilitação, porque a gente tem uma reabilitação de ponta dentro da clínica, eu sempre invisto muito dentro dessa parte, né, na parte motora, inclusive, a gente tem muita tecnologia, mas se não tivesse o seu olhar, né, essa parte da nutrologia para o Murilo, talvez ele não estaria do jeito que ele está. Vou falar para você que 100% de certeza que hoje ele estaria numa cadeira de roda. Ele não estaria conseguindo ter a independência que ele tem hoje. Então, assim, conta um pouco uhum. de todo esse pensamento que você teve relacionado a esse trajeto, né, de desenvolvimento dele. É, e o que acontece, que aconteceu com o Murilo, acontece com muitas outras crianças. Por exemplo, quando eu lembro que ele tinha um ano e meio, 2 anos. O que era interessante? Ele tinha gripes de repetição, infecções repetitivas de vias aéreas. Sim. Primeira coisa que eu fiz com ele, falei assim: "Dina, vamos fazer um raio-x para refluxo", porque o refluxo é a primeira causa de bronquite crônica em criança, assim, porque aspira muito. Sim. E isso é uma coisa esquecida de fazer um simples raio-x para verificar um refluxo esôfago-gastro, né. Um raio-x é simples. Foi diagnosticado lá atrás. Talvez você Sim. não vai se lembrar, mas eu me lembro das Sim. trajetórias. Sim. Porque começou com refluxo, puxa, imunidade lá em baixa, não ganhava peso, sempre complicado, respiração, etc. Tratou do refluxo. Então, isso acontece com muitas crianças, independente se tem paralisia cerebral ou não. Sim. Aí, primeira coisa que fizemos, verificamos que o leite tinha problema, tiramos o leite. Aham. Né, então nós começamos aí desde pequenininho, já observei que existia essa questão imunológica que faz com que a criança não se desenvolva. Hum. E ele que precisa de uma energia muito maior, a paralisia precisa de uma energia muito maior. Então ela torna-se uma criança que ela tem uma necessidade maior energética e não ganhava esse peso, só Sim. por um refluxo. Sim. Então isso é fundamental a gente avaliar hoje, para todos. Às vezes não aceitava nenhum certo tipo de alimento, porque aquilo já remetia um refluxo nele, né. E Sim. aí, o E gasto energético é imenso e ele não tinha a energia E as necessária. infecções, vias aéreas superior, começa a ter sinusite de repetição, isso é antibiótico, é corticoide. Então você começa a virar um ciclo onde a criança não se desenvolve, Sim. tá. Então, por exemplo, todos nós, desde quando nasce até a morte, nós temos uma glândula que é a suprarrenal, que fica em cima dos rins, que ela produz alguns hormônios. Dentre eles, um, que é o DHEA, que vai estimular a produção de andrógenos, como a testosterona, não só pelo testículo do homem, mas também pela suprarrenal. E na mulher, a testosterona também pela suprarrenal, tá. Qual é a importância disso daí? Força para o músculo, ele vai precisar de força a vida toda. Sim. Então eu preciso de um aporte maior de hormônios que vá dar força para esse músculo para ele. Começamos aí lá atrás, Sim. né.
Começamos verificando também, por exemplo, a própria suprarrenal produz a corticosterona, que é o corticoide que protege nós contra doenças inflamatórias, alérgicas e autoimunes. Uhum. Então, sempre tratando essa questão hormonal a priori como sendo uma coisa para defender ele de tudo que ele ia receber na vida. Sim. Todas as pancadas. Literalmente, né, É. Dinara? Então, quer dizer, o preparo do Murilo, por exemplo, como eu faço com qualquer outra criança ou com qualquer situação independente da paralisia cerebral, é preparar sempre o corpo ao que der e vier. Sim. Né? Isso é muito importante. E quando você começa a avaliar, eu falei assim, bom, o Murilo vai ter etapas. E as crianças com paralisias cerebrais, com distrofia muscular ou qualquer outra situação, elas têm etapa na vida que vão ser cumpridas, assim, uma a uma, né? Sim. Etapa escolar, etapa de força física, etapa de desejos, né? Etapa de sexualidade, etapa de todas as fases. Vão passar, Sim. certo? Então, o médico, a função, na minha opinião, é preparar essa pessoa para que ela consiga chegar a atuar etapa por etapa bem. O Murilo começamos com refluxo, começamos tratando a suprarrenal dele, nós estamos muito em cima da questão de nutrientes, como por exemplo, que vão dar aminoácidos, alguns tipos de polipeptídeos que vão melhorar a força física, porque o desgaste é muito grande dessa Sim. criança. Desse adolescente, né? E esse desgaste vai gerando aquela expectativa da família, né? E eu sempre falo para algumas mães, falo, filha, é para a vida toda. É. Mas daqui a pouco ele vai desmamar. E aí você tem que estar preparada, a mãe tem que estar preparada pro desmame. Pro desmame, pro desmame. pra cortar o cordão umbilical. Né? Cortar o cordão umbilical, que Aham. você verifica que chega um ponto que ele vai andar sozinho, Sim. né? Em alguns casos, alguns não, mas a maioria que consegue passar essas etapas de forma firme, igual o Murilo tá passando, daqui a pouco ele tá voando. Sim, é isso mesmo. E aí você vê que o médico fez o trabalho bem feito, que você na readaptação fez um trabalho de excelência, Sim. né? E aí que a gente consegue verificar realmente o que vale a pena você investir. E como vale a pena você investir. Sim. Né? E não é um investimento só financeiro, é um investimento emocional, é um investimento de caráter, de criação, entendeu? Sim. E isso é o que vai gerar esse crescimento intelectual dessa criança. Eu lembro uma fase da vida dele que eu acho que ele devia ter uns 6, 7 anos, mais ou menos assim. E chegou uma amiga minha e falou assim, Dinorá, tá acontecendo alguma coisa com o Murilo? Ele não sorri mais. Aí eu falei, gente, e aquela pancada, né? Escola, reabilitação, e vamos, e tem que dar conta, e vamos lá. Aí eu falei, pera lá, realmente ele não tá sorrindo mais, tá estranho, né? Porque criança tem que sorrir, Sim. né? E aí eu lembro que eu levei ele até... Tava numa das fases que a gente estava indo para as suas consultas, e eu comentei sobre isso, e o doutor fez um pedido das catecolaminas, né? Catecolaminas. Que é adrenalina, noradrenalina e dopamina, é isso? Exatamente. E aí veio uma condição muito alta de adrenalina, que você tinha comentado, acho que estava 438, por alguma aí. coisa assim. Acima de 400. Né? Que o ideal é que seja perto dos 10, é isso? Olha, Qual eu que é sempre o falo, ideal? o máximo é até 90, mas, por exemplo, eu sou um cara que acorda com 5. Ai, que bênção. É assim, é muito importante tocar nesse assunto, porque é o seguinte, as crianças têm paralisia cerebral, como alguns tipos, como o autismo ou algumas doenças neurodegenerativas também, elas têm uma suprarrenal muito alterada. Sim. Então, você vê aquela criança que é irritada, nervosa, porque às vezes tem uma pressão, alguma coisa assim, mas na verdade, quando você pega a suprarrenal com uma adrenalina muito elevada, é uma criança extremamente agitada. Sim. Que não dorme direito, que a cabeça tá aqui, depois dorme aqui, vira, se mexe na cama, que não tem uma parada. Não consegue dormir. Não consegue. Fica acordando. E a irritabilidade é muito alta. É aí que é importante. Dosou, faz um tratamento. Tem medicação que abaixa a adrenalina. Sim. Abaixou a adrenalina, opa, né? Aí nessa glândula produz dopamina. A dopamina dá motivação, você entendeu? Quando tá com falta, a pessoa tem falta de motivação, fadiga, apatia. Um adulto tem a procrastinação, começa, não acaba, perde prazer, abaixa até a libido, entendeu? Sim. Problemas de sono, muda o humor, dificuldade de concentração, dá o TDAH, alguns casos, pode gerar uma dificuldade de aprendizado. Então, quando você mexe com a suprarrenal,
onde produz o DEA, que eu falei agora há pouco, Sim. né? É a mesma glândula que produz a adrenalina, que estando elevada, essa criança vai ter, criança ou adulto também, tá? Sim. Vai ter sensações ruins. Um adulto com adrenalina muito alta já é do pânico. Taquicardia, suor nas mãos, pés, mãos com frios, formigamento na extremidade, formiga lábios, dá tremores, entendeu? Isso aí é no adulto, uma descarga Sim. adrenérgica gera isso. Sim. Já numa criança, ela gera uma fadiga cerebral tão importante que você pega um eletro, o eletro não dá uma convulsão, mas é um eletro que não tem expressão de eletro, parece um eletro ISO, parece uma linha reta o eletro do cérebro. Nossa. O eletroencefalograma fica reto, cansado. Não tem uma doença no cérebro, mas ele está cansado, o cérebro está lá, ISO. Então você começa a ver que é a importância de você fazer a correlação clínica Sim. com a relação bioquímica. Que aí você consegue identificar essas situações e você começa a promover uma estratégia de tratamento para isso. Sim. Abaixou a adrenalina do Murilo e ficou uma seda. Tá mesmo. E aí conseguiu concentrar melhor, tá indo melhor na escola, entende mais o processo de reabilitação dele, né? E a gente pode correlacionar, por exemplo, uma criança dentro do espectro do autismo, que tem esses rompantes emocionais de crises. A gente poderia pensar em, será que essa adrenalina está muito alta? Não, aí nós temos nisso? eu tenho uma outra abordagem para isso. Tá. Porque o autismo, nós temos uma característica muito importante, já descrita na medicina, que ela tem um déficit ou uma alteração na serotonina. Sim. A serotonina é um neurotransmissor produzido 95% pelo intestino e pelo pâncreas. 95%, tá? No intestino nós temos uma rede de mais de 1 bilhão de neurônios, tá? Que produz 95% da serotonina junto com o pâncreas, tá? Então, o que acontece quando você tem a questão do autismo em si? Primeira coisa que a gente observa, se existe um fator genético. Como que é o fator genético envolvido na serotonina? Serotonina produzida pelo intestino, existe uma doença genética, uma doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. E já é descrito que existem condições associadas à doença celíaca, que é o autismo e a esquizofrenia. E que, por ser uma doença do intestino, com uma reação ao glúten, com uma predisposição genética, pode ter a doença celíaca sem ser genético. Sim. Mas tem uma predisposição genética. Sim. Então, existe uma condição que se você faz o exame genético, se a pessoa tiver uma intolerância ao glúten, ela pode ter um nível de autismo ou esquizofrênico maior por uma queda da produção da serotonina do intestino. Sim. Então, quando você pensa na alimentação de uma criança dessa, você tira o glúten e ela começa a se correlacionar melhor. Tira muito o grau da irritabilidade que é promovida por esse alimento inflamatório intestinal. Sim. Mas a inflamação não é essa, estou inflamado meu intestino. Não, é uma doença intestinal crônica. Entendeu? Entendi. Então, a correlação principal é com a serotonina quando você fala do autismo ou da esquizofrenia. Porque os níveis baixos de serotonina também estão relacionados com essas doenças. Então, e existe sim uma correlação entre a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Sim. Relação direta, eles são irmãozinhos, muito amigos. Tá? Mas nessa condição, nós temos que primeiro avaliar a serotonina. Entendeu como que é? Você vai buscando informações que você começa a buscar até na alimentação alguma coisa que pode estar promovendo uma alteração neurobioquímica nessa criança ou nesse adulto, por exemplo. Sim. Por isso que é comentado que as pessoas que estão dentro do espectro, que elas precisam observar a relação do alimento do glúten, conservantes, corantes, a lactose. Sim, intoxicação por mercúrio, por exemplo, já foi descrito já há anos e anos que a intoxicação por mercúrio pode desenvolver o autismo. Sim. Já está muito E descrito. tem alimentos que têm mercúrio. Depende, se estiver intoxicado, né? Alimentos com excesso de agrotóxico, ou com uma defesa, ou você está com alguma situação antioxidante que não está trabalhando bem, você pode acabar tendo uma intoxicação. Tem exames que vê isso. Sim. Exame de sangue, que vê a intoxicação por metais pesados. Sim. Né? Então, você consegue ter uma avaliação, você vê a abrangência que é, né? Mas toda essa conversa que nós estamos tendo agora, por exemplo, eu fiz com o Murilo. Sim. Eu vi o fator genético, né? Coisa que eu vi com a Júlia, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, é importante ter esse pensamento holístico da situação.
Não só Entender de chegar, onde é que tá vindo, né? não só chegar, puxa, essa criança é muito nervosa, tal, vou dar risperidona. Vou acalmar a mãe. Não vou Sim, acalmar a criança. Porque a criança vai ficar boba. Mas vai acalmar a mãe. Se, na verdade, às vezes, ela pode estar só com déficit de serotonina e não fez nenhum exame de sangue, sim. né? Então, essa rotina de tratamento, não só, deixa muito claro, sabe, Dinorá? Isso acontece em crianças que não têm paralisia cerebral, em Sim. crianças que têm um desenvolvimento normal. Aham. Pode acontecer a mesma coisa. Aquela criança irritada, nervosa, hiperativa, ou que não tem hiperatividade, mas tem um déficit de atenção, mas que não é o déficit de atenção, entendeu? É só, às vezes, uma alimentação, é só um neurotransmissor faltando, um hormônio que está faltando. Então, essa visão, e pode acontecer no adulto também. Uhum. Hoje você vê medicações como a tamoxetina, que é o Atenta, é utilizado para déficit de atenção de crianças acima de 6 anos e em adultos também. Sim. Então, quer dizer, puxa, agora o cara está com 30 anos e descobriu que tem déficit de atenção. Você está entendendo? É. E às vezes a pessoa ela fica refém desse medicamento, sendo que se ela observasse a parte bioquímica, Sim. ela resolveria talvez ali sem precisar ficar Sim, o claro. tempo inteiro tomando esses medicamentos, né? Sim, por exemplo, a noradrenalina, que faz parte da suprarrenal, né, das catecolaminas, o Atenta, que é esse remédio que eu acabei de dizer, que é a tamoxetina, é uma medicação que ele é exclusivamente faz a recaptação de noradrenalina. Pega a sobra dessa noradrenalina para funcionar no cérebro, dar mais atenção para a pessoa. De adulto a criança, criança e adultos, né? Aham. Mas quanto essa pessoa tem de noradrenalina? Dosou antes de tomar? É, Esse é o foco é principal, isso. na minha opinião. Dosar o que a pessoa, que a pessoa precisa, que o paciente precisa, por exames bioquímicos. Isso Aí mesmo. você consegue identificar a realidade dele, E né? se realmente é ele mesmo que O tá responsável sendo por isso. necessário, porque às vezes pode ser uma outra coisa, né? Sim, pode ser outro neurotransmissor, outro hormônio. Nós temos um hormônio que desenvolve, depois que é interessante que desde criança até adultos, já tem estudos já documentados que a deficiência do próprio GH, que é o hormônio do crescimento, ele gera não só o crescimento, mas gera alterações como, por exemplo, diminuição de massa muscular, de força muscular, um desempenho baixo no exercício, aumento de gordura abdominal, aumento de gordura visceral, aumento do colesterol, a deficiência do GH, estamos falando. Sim. Hipoglicemias, que era loucura no doce, redução metabólica de T4 a T3, que é o hormônio ativo da tireoide ao T3, e na cabeça, energia reduzida, instabilidade emocional, diminuição de concentração, de memória, fica mais deprimido, perde a vontade de sair de casa. Já estou imaginando aquela criança mais obesa, com perda de energia, porque quer dizer, ela tem, entre aspas, uma energia no corpo. Só que ela provavelmente pode ser essa deficiência aí do GH, Pode né? ser do GH, mas vou te contar uma coisa, se for homem, um menino obeso, o tecido adiposo não é banha, é uma glândula endócrina, igual é a tireoide. Ela tem a função de produzir estrogênio, Sim. hormônio feminino. Aham. Por isso que mulher, por exemplo, na menopausa, que não faz um tratamento correto, começa a aumentar a quantidade de tecido adiposo para produzir estrogênio. Começa com a obesidade, nossa, aumentou a gordura na barriga e tal, né? E imagina uma criança um menino que precisa converter mais andrógenos e tá com excesso de tecido adiposo. Vai começar a converter mais estrogênio. Uhum. Então, você vai ter aí nessa criança um baixo desenvolvimento físico, baixa, eu até brinco, tem mais capa de gordura e menos músculo, Sim. entendeu? Então, começa a força muscular reduzida, porque começa a não produzir mais testosterona de forma adequada. Porque tem alguém brigando com a testosterona dele, que é o estrogênio da gordura. E perde o interesse das atividades físicas. Total. Então, você começa a ter um atraso nesse desenvolvimento até sexual dessa criança que tem uma obesidade. Então, esse é um capítulo muito importante, porque hoje eu vejo muitas mães preocupadas com a questão da sexualidade do filho e tal, mas você começa a ver que você já vê na primeira infância isso, independente da paralisia cerebral, quero deixar muito claro isso. Sim. Porque isso serve para qualquer Qualquer indivíduo, né? que às vezes Sem ter uma patologia. eu sei que a população, por exemplo, que você trata tem um problema, mas às vezes ela tem um outro filho junto. Sim, os irmãos. Você entendeu? E que não tem a mesma patologia. E que ela pode começar a enxergar também coisas que ela não está enxergando nesse filho. Por isso a importância da colocação, que não é só para paralisia cerebral, é para Sim. toda
todos os pacientes em todas as idades. Sim. Então, a obesidade é um fator de risco para doença cardiovascular? Mas e para sexualidade? Muito mais. Sim. Principalmente no primeiro desenvolvimento. Isso são cuidados que eu costumo tomar quando chega uma criança que tem uma certa grau de obesidade. Fala, olha, lê isso aqui, ó. E tudo que eu tô conversando aqui com você, Dinora, eu gosto de pegar no meu computador e falar, lê você, mãe. Pai, lê você. Esse artigo é de Harvard, esse artigo é da Nature, você entendeu? Artigos Sim. comprovados Tem da comprovação. Cielo, você entendeu? Coisa onde a pessoa consegue ler e falar assim, ó, não é o doutor que me falou. Eu li. Sim. E existe A- validação científica para isso. É né? aí que o paciente começa a entender, porque muitos médicos, às vezes, leu, mas já esqueceu, Uhum. né? Ou não falam para o paciente, Sim. né? E o paciente fica sem entender, e às vezes o paciente que não entende não adere adequadamente a um tratamento. Então, acho que a importância que existe de se colocar a realidade, certo? Eu gosto muito da tua área, porque eu falo assim: o que é o nosso corpo? É essas transições hormonais, bioquímicas, isso é o nosso corpo. Então, se está desregulado, obviamente a gente tem que regular. E aí é o que eu muito falo assim para as mães, né? Ah, tá tomando esse medicamento, mas o quanto ele viu que você precisava disso ou não? Qual é a dosagem ideal para o teu filho? Porque para um é uma coisa, para outro é outra, Sim. né? Ó, o Murilo, por exemplo, um dos primeiros exames que eu fiz com ele lá atrás foi a dosagem de aminoácido na urina. Que identificamos falta de glutamina, falta de carnitina, que ele usa até hoje a carnitina. Sim, sim. Carnitina vai o quê? Dar força pro músculo. Você Aham, imagina o tanto de exercício físico que esse menino tem que fazer? Tem que ganhar músculo, tem. né? E o gasto energético que tem Sim, pela. ele tem que ter hormônios em dia, ganhar massa magra, tá sempre com os aminoácidos em dia, sempre fazendo as reposições. Por exemplo, a creatina é um pool de aminoácidos, são 3 aminoácidos, Aham, certo? Porém, a creatina é um pouco perigosa, porque se você não cuidar da ingesta de líquido, ela dá câimbras, dá diarreia, dá desidratação. Então, a creatina é um produto muito legal se tiver um acompanhamento médico em cima. sim. Se Que as não, pessoas estão tomando desenfreadamente se não, por e aí. exemplo, uma criança igual o Murilo, por exemplo, ele pode começar a ter câimbras, começar a ter dor muscular e se dispersar do tratamento, de querer Sim, fazer aquele exercício, sim. E né? sabe o que é interessante? Ele faz uma reabilitação intensa. E agora ele Uhum. entrou na academia junto, né? Tá com uma personal, pois ele não tem dor muscular. Eu acho que de tanto que trabalha e os medicamentos, né? A Claro, a carnitina, carnitina, tudo isso daí que ele utiliza, né? É Ele fala, não, não fundamental. tenho não, mãe. Daí eu falo, não é possível, né? Tanto que É, agora a gente tem um equipamento que é um macacão, uma veste de eletroestimulação de corpo inteiro. olha, Então, na hora interessante. da reabilitação, ele está recebendo estimulação de abdômen, glúteo, quadríceps, todo o corpo, né? E aí, no primeiro dia que ele fez essa atividade junto, porque, entre aspas, são 20 minutos de estímulo, considerando como se fosse equiparado a 3 horas de academia. Nossa, eu preciso fazer isso. Então, então assim, para os pacientes, serve para as pessoas normais, assim, vamos dizer, né? Mas eu acabei querendo trazer isso para a clínica justamente porque eles vão tendo idade, né? Igual o Uhum. Murilo já está entrando aí com quase 17 anos. A exigência social, escolar, ela é maior. Então, o tempo que ela permanece dentro da clínica está sendo um pouco menor. E aí eu falei, o que eu posso buscar para potencializar? E aí a gente trouxe esse equipamento faz uns 2 meses, mais ou menos, né? E realmente está tendo uma diferença. Quando eu fui experimentar, né? Eu fui em São Paulo, então eu experimentei lá numa manhã e vim embora para Maringá de carro. No outro dia, então, eu fiquei em repouso, né, o tempo inteiro. Mas no outro dia, como eu tô fazendo academia, no outro dia eu fui pegar os pesos que eu tava pegando, eu falei, gente, parece que tá mais fácil. Que interessante. Então, eu experimentei no Sim, meu corpo, né? E interessante. aí, ele, no primeiro dia, ele sentiu, nossa, mãe, eu tô sentindo uma dor aqui e tal. Daí eu falei, filho, esse é a dor da academia. Isso aí é porque a gente realmente entrou mesmo no teu músculo e tá, talvez foi um pouquinho além do que seria para você, né? Mas hoje você está sentindo, a gente pode buscar aí um pouquinho mais de hipertrofia já dentro do que você está fazendo. Mas aí ele percebeu a facilidade, a gente percebeu o movimento dele no caminhar que facilitou, ele está Que mais ótimo. firme, ele está andando nas calçadas da cidade com um pouco mais de firmeza, né? Então a gente conseguiu trazer esses benefícios. Então, olha só, a gente tem uma tecnologia de ponta associado ao tratamento que a Sim, nutrologia pode oferecer, que as reposições adequadas, né? com as reposições Pontuais, né? adequadas,
dentro dos níveis adequados para aquele indivíduo? Porque ele é diferente de outro, do outro, do outro. E o Sim, quanto que é importante a tua área? sim. Eu posso contar uma história engraçada? Pode. Do Murilo. Sim. Posso? Sim? Então, eu achei o máximo, né? Então, toda vez que chegava no consultório, pequenininho, né? Ele chegava assim e dava a volta na mesa e me abraçava, né? É verdade. Toda vez que chegava, me abraçava, né? Eu falei, nossa, que menino carinhoso, né? Aí um dia eu falei assim, Murilo, não vem aqui hoje me abraçar, não, né? Ele falou, não. É por quê? Que você desligou o ar daqui que ficava na minha cara, ficava muito gelado, então Aham, eu ficava do teu lado que o ar não pega aí. aham, isso mesmo. Ele ia lá do teu lado, Porque aí né? não pegava o ar nele. E eu falei, nossa, que menino carinhoso, né? Não, é Aham. pra fugir do ar-condicionado. Mas você sabe que eu acredito que isso eu acho bacana, porque É, né, nós estivemos essa semana mesmo na tua clínica. E eu percebo esse cuidado que você tem. Porque depois que você ficou sabendo que ele sentia frio, toda vez você, pá, desligava. desligo, Mesmo né? você de jaleco, tá lá, você tinha esse cuidado Sim, em falar sim. assim, eu vou desligar porque ele precisa desse cuidado Sim. térmico para que possa me dar as respostas adequadas E, para o tratamento, sim, né? e eu vou te contar uma coisa pra você. Aquele hormônio que eu falei agora há pouco, que chama serotonina, ele também controla a temperatura corporal da gente. E Uhum. já o GH, quando ele está deficiente, ele modifica uma termorregulação e a sudorese fica reduzida. Ah, Então você vê que é a importância de um hormônio, de sim, outro. a- dessa associação toda. sim. Tanto é que eu passei depois um aminoácido para o Murilo, tá? Fizemos até algumas injeções para melhorar a parte física dele Sim, e também para melhorar essa serotonina dele, que hoje é top, sim, que né? ajudou demais. Sim. Mas a primeira vez que a gente fez esse GH no Murilo, eu lembro que ele estava numa parte da reabilitação. Lembrando que não é o hormônio, né? É o modulador hormonal. Eu É uso o o modulador. modulador. Eu não uso Isso, hormônio para ninguém, isso, né? isso. Mas que nós fizemos, então, nós entramos aí no intensivo de treinamento locomotor com ele, e a ideia era conseguir subir e descer escadas sem apoio, né? E nesse processo nós conseguimos adquirir esse feito, né? Dele conseguir ter essa independência maior. Sim. E eu falei, quanto que é importante? Lógico que vai passando o tempo, você vai dosando, vai observando, não, agora precisa entrar novamente. E Sim. realmente, todas as vezes que nós entramos com esse Ele, ele- modulador, ele dá outro, ele dá um ele vai up, para outro patamar, ele né? vai dando um outro patamar. Porque é interessante, porque quando eu utilizo o modulador do hormônio, por que que o modulador? Que são a cadeia de polipeptídeos. O GH tem 198 aminoácidos na sua cadeia. Uhum. E o modulador hormonal, de acordo com a faixa etária, tá? Ele tem uma exigência maior de alguns aminoácidos. Por isso que às vezes quando você usa um hormônio, ele não dá o resultado de você usar um modulador. Sim, Porque utiliza a necessidade para aquela faixa etária daquela cadeia de peptídeos que vai estimular por dentro a produção do hormônio. sim. Então, os polipeptídeos hoje é a vedete da medicina para estímulos hormonais. E no caso dele, a gente utiliza porque ele dura de 6 meses a 1 ano o estímulo. Uhum. Depende de paciente a paciente, claro. Mas se dura 6 meses, então você sabe, você vai fazer aqui durante 2 meses e os próximos 4, 5, 6 meses ele está ainda agindo. Você não precisa ficar toda hora ficar injetando, que é muito cansativo para uma criança, um adolescente ficar tomando injeção todo dia. Com certeza. Né? Então, o uso dos polipeptídeos, eu achei que foi a maior sacada da medicina nessa situação, porque você consegue ter um estímulo, e é um estímulo a médio prazo, a curto prazo, que digamos 6 meses é curto prazo, mas para o desenvolvimento é maravilhoso, né? Então, eu acho que a importância que existe é essa de você, que você faz, o cuidado que você tem com ele é fantástico, né? Indescritível. A pessoa poder ter essa condição de medir o exame, dar necessidade, fazer outro exame, dar outra necessidade e passando essas etapas, Sim, né? porque E cada fase do crescimento exige uma atenção, uma atenção. né? E a mesma coisa dos hormônios. Cada fase de idade, por exemplo, existe um tipo de polipeptídeo. Não é sempre o Aham. mesmo. Sim, Você sim, entendeu? sim. Então, eu acho interessante essa colocação, porque você viu o resultado. Igual com ele, tem vários. Centenas de pacientes que eu trato. Entendeu? Ao mesmo tempo, que tem o mesmo benefício. Sim. Né? E esse que eu falo, o benefício não serve só para quem tem uma paralisia cerebral, mas essa semana eu tenho um paciente filho de um amigo, que inclusive ele já o meu amigo é falecido, que ele tem distrofia muscular progressiva, que começou com uma CPK, creatina fosfoquinase, que vê a questão muscular, estava em 4, 5, 6 mil. Aquela criança fala, puxa, daqui a pouco ela não está andando. Começamos a fazer um tratamento com a reposição dos aminoácidos corretos.
chegamos hoje uma CPK normal. Essas crianças com distrofia muscular progressiva, ela tem uma questão cardiológica. Eu vejo em todos os pacientes, paralisia cerebral, como eu já fiz com o Murilo. Sim. Tem um exame de sangue, por exemplo, chamado BNP. É novo na cardiologia. Aham. Ele vê se essa criança ou se esse adulto tem algum grau de insuficiência cardíaca. Ele dá diagnóstico e prognóstico da insuficiência cardíaca. Sim. Que no caso dessa criança que está hoje com 12 anos, que está super bem, eu fiz o BNP dele, inicialmente era elevadíssimo. Falei assim, nossa, preciso melhorar esse tratamento. Já está tomando remédio para o coração está mais forte. Chegamos essa semana, depois um pool de aminoácidos, um protocolo americano que eu utilizei nele, e veio um BNP normal. A mãe dele falou assim, será que a gente já pode diminuir o carvedilol, que é o remédio que faz força para o coração? Aham. Falei, calma, liga para sua neuropediatra lá de São Paulo, Sim. que trata no HC, e vamos ver o que ela fala. Sim. Porque foi a primeira vez que ele teve um exame normal. Normal. Porque eu intensifiquei um tipo de polipeptídeo que iria melhorar a força do coração, melhorar essa insuficiência cardíaca. Então, é isso que eu procuro avaliar para todos os pacientes. Se existe uma coisa por trás que não está sendo vista. Isso. E aí entra o diferencial de um tratamento de outro. Aí você vai ver o diferencial do Murilo, de qualquer outro paciente, você vai ver aquele diferencial que, puxa, tá forte, tá bem, tá desenvolvendo. Da onde está surgindo? E o tempo que você tem de busca de especializações Sim. e tudo mais. Até que a primeira turma de neurologia foi que eu fiz a prova. Olha que bacana. Quer dizer, meu título saiu, fiz no final de 96. O meu título pela Associação Médica Brasileira do Conselho Federal de Medicina é de janeiro de 97, né? Então, quer dizer, eu tenho já uma bagagem onde eu estou sempre estudando. Por exemplo, quando eu comentei agora há pouco que a serotonina produzia 95% pelo intestino, e todo mundo já sabia antes, Sim. mas que pelo pâncreas não. Pelo pâncreas foi um estudo na Nature de 2019. É recente. Super recente. Sim. Que descobriu que a serotonina era produzida pelo pâncreas e liberado junto com a insulina. Uhum. E como a serotonina também controla o peso da gente, a saciedade nos alimentos, por exemplo, tem medicação como a sibutramina, é um remédio que segura a vontade de comer. Aham. Tá? Ele age como? Recaptando serotonina. Sim. O que acontece? Veio os adventos dessas injeções para diabetes, para perda de peso. Sim. Começou tudo. O que acontece com essas injeções? Ozempic, Mounjaro, entre outros. Começa a ter uma liberação excessiva de insulina, Nossa. liberando, então, consequentemente, mais serotonina. Sim. Ocorre, se o corpo da pessoa não estiver produzindo serotonina de forma adequada, vai ter uma depressão, quer dizer, uma queda da serotonina. Essa pessoa depois tem um efeito rebote que aumenta muito a fome, porque a serotonina Nossa. controla o apetite. Sim. Dá o efeito sanfona, engorda mais. Sim. E fica deprimida. Porque ansiosa. não tem a serotonina. Exatamente. Então, você vê como que é uma medicação colocada como... Esses são os efeitos, tá? Tem vários outros efeitos colaterais, como pancreatite, entre outras situações, né? Pelo estímulo excessivo do pâncreas, né? Aham. Então, porque às vezes chega essa questão, né? Puxa, da onde você descobriu isso? Foi assim, estudando, né? Com certeza. Artigos científicos estão aí para ser lidos, Sim. né? Existe uma gama de novidades. Saiu essa questão do paracetamol provocando o autismo, que o Trump falou. Porque o presidente Trump falou. Eu falei o artigo. Aham. Ontem eu li. Sim. Pô, escutei, falei, deixa eu ler se esse artigo existe. Existe esse artigo. Agora, se vai ter um outro artigo rebatendo ele, eu estou aguardando os próximos capítulos. Sim, sim, sim. Que foi uma bomba. Sim, foi. Que um paracetamol Da gestante, na né? Que a gestante gestante não pode poderia gerar ter. um autismo na criança, tomando paracetamol. Eu falei, puxa, eu preciso ler isso aqui. De cara eu já li. Entrei num grupo científico que eu faço parte, de médicos, lá da faculdade de São José do Rio Preto, da FAMERP, e olhei lá, falei, pô, tem aqui um negócio aqui. Deixa eu ler. Vamos ver, será que vai ter uma contrapartida depois de outro? Então, eu tô neutro ainda. Eu vou esperar Sim. outros artigos que tô buscando para poder Sim. me inteirar sobre o assunto. Sim. Porque ainda é uma incógnita, né? E eu sempre falo assim, saber mas doutor, a fundo. você pede isso e fulano não pediu, o que você acha? Eu falei assim, olha, eu não discuto conhecimento. Na medicina é difícil você discutir conhecimento. Porque cada um sabe o tanto que ele estuda, o tanto que ele acha que sabe, Sim. né? Sim. O tanto que acha que sabe, né? Uhum. Que eu falo, eu tenho mais de 30 anos de medicina, eu acho que eu sei isso aqui. Porque a medicina é muito abrangente, tem muitas novidades, né?
Mas a gente tem que estar. Eu estou sempre me atualizando para poder passar essa segurança. Você tem segurança de ignorar, porque você lê toda vez que eu te mostro. Sim, sim, Você é entendeu? verdade. Aham. O seu paciente, que eu já atendi N pacientes teus, inclusive em São José do Rio Preto, tem uma pessoa que nem é paciente tu, mas te segue e É, conversou com você e a menina tá eu linda, indiquei. tá indo Uhum. muito bem, a menina, o desenvolvimento dela, com a paralisia cerebral dela, tá muito bem, tá conversando agora, prestando atenção, tá abaixando a adrenalina dela também, entendeu? Sim, Então, quer dizer, eu vejo o feedback dos teus pacientes porque você também demonstra isso. sim. Ó, trabalho em cima da realidade. É isso aqui, ó. É isso mesmo. Você entendeu? Eu acho que isso é o fundamento que existe quando você vai fazer qualquer tratamento. E eu sempre falo, é, independente da religião, né? Por exemplo, existe aquele tópico da Igreja Católica que chama amor exigente, né? Aham. Então, o que que acontece? Todas as mães, dependendo da religião, é um amor exigente quando existe uma criança com alguma anormalidade na família, Aham. né? Isso pode acontecer com uma criança que nasceu com um problema, ou pode ser com aquele adulto que se envolveu em drogas, por exemplo, Sim, né? sim. Então, quer dizer, você vê que é por isso que a gente tem que estar muito ligado e dar um carinho maior para a família. Por isso que eu falei desde o começo, meu paciente é meu amigo. Ele pode me Sim. ligar a hora que quiser, vou dar aquela força, vou ligar, vou atender, o que precisar vou fazer, entendeu? Da minha parte, o que puder, eu vou fazer. E falando de mãe, olha só a percepção que eu tenho, né? Quando eu chego na consulta para levar o Murilo, ou às vezes levar a Júlia, lógico, a gente tem uma caminhada aí, né? Alguns anos eu levando, você conhece, sabe um pouco da história e Uhum. tal, e você olha para mim e fala: você também não tá bem, né? Porque a gente, né? Eu penso Sim, assim: a mãe vai levar a criança até a tua clínica e pedir todos os exames, tudo, mas o quanto que é importante ter eu o já olhar da receitei mãe, muito remédio para as mães. o quanto que é importante. Consulta do filho, eu falei assim, olha, vamos pedir um examinho teu também, que eu acho que você tá precisando de Isso. alguma coisa, É entendeu? bem isso. E realmente, a mãe fala assim, puxa, eu preciso. É. Que cansa. Sim, A gente sabe que é cansativo para a criança, para o adolescente, para o adulto, mas é cansativo para a família. sim. E a família às vezes fica Muito. impaciente. E por isso que eu falo, olha, isso aqui, filha, é para tua vida toda. Sim. Até ir pegar a asa e voar. E tem que cuidar mesmo, né? Uhum. Porque o quanto que existe índices de mães com suicídio porque não aguentaram a pressão, Sim, muito. né? E o quanto que esse olhar ele é importante, que você olha e fala, você também precisa desse cuidado. Vamos, você permite, né, que a gente E, faça e- aqui e- e eu acho muito legal, sabe, o seguinte, por exemplo, até mandei uma mensagem para você, eu tava num voo voltando de São Paulo antes de ontem, e do meu outro consultório e tal, e sentou do lado um menino que ele tem uma paralisia cerebral, e ele tava voltando do brasileiro de ciclismo. Sim. Ficou em 7º lugar, se classificou pro Mundial, né? E eu falei assim, cara, e aí? Ele falou assim, não, fiquei em 7º lugar, tô super feliz, tal, não sei o quê. Perfil, eu falei assim, perfil idêntico ao Murilo. Aham. Tem aquela dificuldade motora, certo? Sabe, mas você vê o desenvolvimento dele, e com a mala dele e tal, com a bengala dele e tal, e vambora, E ele beleza. se encontrou numa Super, atividade. super. Pensa um menino 10, cabeça, conversa, faz isso, faz aquilo, tem uma super atividade, envolveu no esporte, que eu acho fantástico, Sim, você sim. entendeu? Então aí você olha e fala assim, a primeira coisa que eu cheguei foi, puto, mandar isso aqui pra ignorar. Aham. E cometer contigo. Por quê? Sim. Porque eu acho muito bonito você ver qual que é a evolução que existe, que é até o ponto que você pode chegar até mais. Aí vai para o Mundial, certo? De ciclismo. É nível A do esporte, né? Você entendeu? Então, quer dizer, eu achei muito, muito assim, fantástico. Por isso que eu até comentei com ele, falei, posso citar o teu caso, né? Que eu acho que eu vou fazer um podcast. Ele falou, pode, claro, né? Aham. Então, ele é de Pérola, aqui perto de Maringá, né? Sim, sim. Então, eu achei muito interessante citar o seguinte, que isso aí é a que você pega que mostra para a família, que fala assim, olha aí, ó. Sempre tem uma coisa a mais que você não espera e E acontece. pensar fora da caixa, né? Porque a mãe Sim. acha, talvez, que tenha lá que estudar, fazer o vestibular, prestar para fazer uma graduação e tal. Existe outros caminhos que, às Sim. vezes, para aquela pessoa, é mais importante ele estar dentro de uma atividade dessa, participando de um mundial, recebe patrocínio, tem a vida dele quanto a isso, faz palestras, Sim. né?
E ele tem a vida dele fora da caixa, do que é o É. comum. Né? Isso é importante. Isso eu converso muito com as mães que têm criança com hiperatividade, que não consegue se concentrar e tal. Eu falei assim, já tentou colocar para fazer um cavalo, por exemplo? Fazer uma aula de hipismo, hipismo rural? Aí teve alguns que foram ali até aqui no São Domingos tal, que tem um pessoal que tem faz esse trabalho assim de... Da não é só ecoterapia, ecoterapia, é de realmente hipismo de hipismo mesmo. rural, de três tambores, assim por diante. Aí eu falei assim, doutor, meu filho se achou. Ai, que lindo. Se achou, parece que ele conversa com o animal. Uhum. Você entendeu? Parece que ficou uma seda. Ele era irritado, nervoso, não conseguia ser aqui. Hoje, nossa, ele tá tranquilo, o animal acalma ele, acalma o animal. Parece que. Então você vê que você acaba direcionando situações onde a pessoa menos imaginaria que o médico ia falar isso para ele. Sim, Mas eu li sobre isso. sim. Você entendeu? Eu fui ler sobre a relação entre as crianças que têm um grau elevado de hiperatividade, o mesmo de autismo, com a relação com o animal. Com o animal, com a natureza, né? Cara, é impressionante de notar como muda o jeito até da família pensar, Sim. entendeu? Então eu brinco, falei assim, olha, o animal não acalma só a criança, acalma a família. Acalma a família inteira, né? Mas são estudos Sim. que demonstraram isso. Sim. Então, E quanto que a minha sugestão é em cima disso, Isso, entendeu? isso. E eu vejo o resultado quando volta para mim esse paciente, a mãe fala, olha, puxa, meu filho mudou. E o quanto que é importante a gente sair um pouquinho, por exemplo, dessas tecnologias e estar num ambiente onde tem verde, tem passarinho, tem um cavalo mais saudável. Igual você fala, eu gosto de pescar. Sim. Né? O quanto que isso te traz para o centro, desacelera a mente. Porque a semana é de aceleração, mas o fim de semana ele precisa também ter esses momentos de calma. Com certeza. Eu sempre falo assim, o lazer é fundamental, porque, por exemplo, quem tem uma criança igual você, que tem situações semelhantes, né, é muito maçativo. Sim. Por isso que eu falo, por que tem que ter reposições para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto? Porque ele recebe pancada todo dia. Sim. A família também, mas ele recebe. Ele recebe, porque é em cima dele, né? A responsabilidade é em cima E eu dele. sempre o recado que eu posso dar para qualquer pessoa que esteja assistindo, que tenha uma sensação de necessidade, faça o exame de sangue sempre. O exame direciona o que essa pessoa precisa. Sim. Não vá assim de ideias de internet. Eu sempre brinco, ó, onde você viu isso aí? Ah, eu vi isso aqui no Google. Pega a segunda opinião no Yahoo. Entendeu? Ou às vezes no chat GPT, né? Não, chat GPT, nossa, isso aí agora acabou, né? Porque eu falei assim, ó, o chat GPT erra também, tá? Erra. E muito. Uhum. Entendeu? Conforme o jeito que você pergunta, a resposta vai ser esdrúxula, Sim. né? Sim. Então, eu falei assim, ó, chat GPT vai para o Red AI, entendeu? Que é um americano, entendeu? Que é outro tipo de chat, né? Sim. Então, o que eu quero passar é assim, tem que ter esse foco. A família, os pais, tem que estar ligado em exames, independente do profissional que ele procure. Sempre questionar o profissional para saber o conhecimento do profissional em cima do negócio. Com certeza. Da área, entendeu? Porque não é só te dar um remédio. Não é só acalmar a família dando um remédio para a criança. É saber se aquela criança necessita daquela medicação. Aí a família vai ficar calma porque o remédio vai estar certo. Aham. Esse eu acho que é o fundamento, viu, Dinara? Porque é um bem precioso, né? Sim. A gente busca, eu falo assim, quando eu vou buscar algo para os meus filhos, eu quero ser assertiva. Pode ser que eu erre? Pode ser. Mas eu tento buscar o mais assertivo possível, né? Então, na reabilitação, no tratamento médico, se é uma cirurgia. Porque, gente, é um erro que às vezes você faz, isso impacta 6 meses, um ano. Sim. Porque você leva tempo para esse medicamento, às vezes, fazer um efeito. Né? Então, Sim. o quanto que não pode impactar isso? O que você falou é muito, muito correto, que tem mães, às vezes, que ficam preocupadas, vai fazer uma risotomia, como é que vai ficar meu filho? Mas ele tá tão bem assim, será que pode acontecer alguma coisa? Quer dizer, é por isso que vai do profissional que você vai procurar. Né? Que vai te dar aquela segurança, aquela questão, puxa, eu fui num neurocirurgião, fui no ortopedista, que o cara é isso, viu os casos, relato de casos, Isso. acompanhou a família, você entendeu? Você consegue aí diferenciar aquele cara que tá realmente, assim, alinhado com o que você precisa. Isso. Né? A risotomia para o Murilo foi divisor de águas. Foi. Né? Eu busquei a risotomia para ajudar Sim. a minimizar essa espasticidade, né? Não retira 100%,
mas o quanto que foi importante para que hoje ele permanecesse andando. Sim. A risotomia é como se fosse um cabo de aço segurando a pessoa ali em pé, só que sem muita ativação muscular, e só que é como se ele tivesse uma mochila com 30 quilos nas costas segurando ele, né? Então, ele gasta mais energia. Muito mais. As pessoas têm medo porque faz a risotomia, entre aspas, tirou o cabo de aço que estava segurando. Então, agora ela vai ter que aprender a usar o músculo. Sim. Mas é um músculo que ela não tem muita... Né? Aí entra aí as entra carnitinhas da vida, aí Isso, um entra... HMB, você entra com várias outras reposições que são necessárias. Minerais como o magnésio é fundamental. Sim, Não é magnésio de malato, é o sim, magnésio quelato, sim, né? É um quelato diferente, o de malato é um quelato, mas é o diferente. Você precisa de um magnésio que seja mais abrangente no corpo. sim. A carnitina, você entra com uma derribose, você vai ter uma gama de acordo com a necessidade que algum exame vai mostrar, você vai dar aquele polipeptídeo, aquele Aham. aminoácido, né? Essa mãe mesmo que entrou em contato, ela, se eu não me engano, a criança fez a risotomia, né? E ela perguntou para mim, se relacionado a o que que você faz? Eu falei, olha, eu levo o Murilo no nutrólogo, ele é daqui de Maringá. Daí eu perguntei, qual que é a tua região? Na hora que ela falou que era a mesma cidade, eu falei, mas ele tá aí na sua... Não acredito que ele tá em São José do Rio Preto. Daí eu falei, daí eu consegui pegar o contato com a clínica de Maringá, lá de São José, e passei para ela. Sim, Daí por isso você falou, ó, a criança tá indo bem. tá indo Por bem. que tá indo bem? Porque é a junção de várias decisões certas. Sim, ela estava, inclusive, com o crescimento muito atrasado e foi realizado um polipeptídeo modulador do GH para ela, para a faixa dela, deu uma desenvolvida. Tá ficando linda a menina, já tá conseguindo, já tá firmando, sabe? A cabeça deixou aquela nuvem na cabeça, já tá conversando fácil, tá entendendo. Sim, Que olha, que é importante isso. existe uma colocação que eu sempre falo para todas as mães, tá? Independente da situação. A criança com paralisia cerebral, ela é extremamente inteligente. Sim, É extremamente inteligente. Ela tem um grau de raciocínio muito acelerado. Entendeu? Então eu sempre falo assim: olha, se essa criança se der oportunidade, ela desenvolve coisas que você não imagina. sim, é isso mesmo. Você entendeu? Então, eu falei assim: ó, vale a pena investir em situações que vai melhorar essa captação de informação e para desenvolver melhor a cognição. Sim. Né? Que isso aí vai dar um diferencial realmente futurístico para ela. Até inclusive se é uma criança que não tem a movimentação do corpo, né? Não tem a Sim. fala, às vezes não tem a visão, mas você percebe quando você conversa e que ela tem expressões de que ela está fazendo a compreensão, a gente também tem que ter esse cuidado. Por Sim. quê? É um ser que está ali dentro Sim, daquele sim. corpo que não tem uma reação para poder se comunicar e que a gente tem que cuidar para não entrar numa crise de depressão, Sim. né? Por exemplo, essa questão da adrenalina que a gente falou bastante lá atrás, só para finalizar essa questão, tem um caso de uma mãe que levou a menina e ela não conversava. Eu dei exatamente isso. 2 gotinhas do clonazepam. Fala, dá uma gotinha de manhã e uma à tarde. A menina começou a falar. A mãe falou assim: doutor, não tô acreditando, minha filha tá falando. Então você vê o que é. É bioquímico, né? É química do negócio, a Às bioquímica vezes fica ali, às vezes do terapia, e a cérebro. terapia ela é Então, importante, mas existe vários relatos de casos muito impressionantes, tá? Tá, Dinara? São impressionantes os relatos de casos que as mães falam, porque você fala assim: ah, não acredito nisso. Mas você entendeu? mas acontece. Mas é o exame que mostra a necessidade. A gota certa, Exatamente. quantidade certa. E o remédio certo. Isso. É Doutor, isso. muito obrigada Eu que por você ter agradeço. vindo aqui, né? Deixado o seu tempo para poder passar tanta informação positiva para as mães. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo, elas vão mudar a forma de pensar e provavelmente buscar, né, dentro das suas possibilidades, aonde procurar um nutrólogo ou até mesmo o doutor. Eu acredito que foi super importante essa nossa conversa. Agradeço a sua participação. Obrigado, Dinara. Olha, eu fico muito feliz pelo Murilo também, que eu vejo o desenvolvimento desde 1 ano e meio de vida que eu cuidei, indo para 16, para 17 anos, né? Já é um adulto jovem, com sonhos, quer ficar bombadinho agora, né?
Quer. Porque, que eu falei, vai passar por Adolescente, né? Adolescente, vai passar por todas as fases, né? E que a única coisa que eu quero te agradecer é que realmente é difícil as pessoas falarem sobre esse assunto. Sim. Não tem temas em lugar nenhum que você vai procurar falando expressivamente, claramente sobre isso. Parabéns pela tua iniciativa. Eu acho que é fundamental e ter esse reconhecimento que eu tô tendo por você, porque realmente você merece, é uma pessoa que batalha, eu conheço a sua vida, entendeu? E sucesso para você, tá? E pro teu podcast, que eu achei extremamente importante para todos. Muito obrigada, doutor. Agradecemos a todos que participaram desse Reabcast e até o próximo episódio.